Programa não indicado para menores de 10 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Antes da gente entrar no assunto ProKit, que aí a gente já tá indo pro final, como é que é o esquema da JVA e da Ciberne? Por onde saiu o Amazônia, que eu lembro do anúncio, esse anúncio você falou, eu lembro da MSX Micro número 1, o anúncio na terceira capa, todo colorido, esse anúncio que a gente comentou, e aí tinha, né, era a Ciberne Software e, no caso, a JVA. A JVA era a razão social, JVA, microcomputadores limitados, um negócio assim. E Ciberne era uma marca que eles tinham produzido na época do Sinclair, eles pegavam ainda muito jogo em inglês, traduziam, davam umas mexidas no jogo e tal, e publicava em fitas 3 jogos em fita. Nessa época, na segunda geração deles, já saíram os 3 jogos de Vino, que foi o primeiro a ser comercializado assim, em fita cassete. E era a marca deles, Ciberne era a marca dos jogos. Mais tarde eles criaram uma outra marca, chamada Softline, que era pirataria sem caça, que era aquela simplesmente pirateável. Mas a Ciberne, no caso, pela Ciberne que saiu inicialmente o Amazônia, acho que o Serra Pelada saiu pela Ciberne, não foi? Mas o Amazônia, o Serra Pelada não chegou a sair pela Ciberne. O Amazônia eu tenho certeza, tá? Inclusive tem o logo da Ciberne no propaganda. Sim. Então vamos falar um pouquinho da ProKit. Então tem a questão da ProKit. A ProKit surgiu dentro da Microsistemas. Eu lembro do anúncio, eu vi a revista, por sinal, porque assim, a minha coleção de Microsistemas, deixa eu fazer uma confissão. As 47 números que eu tinha da Microsistemas, eu acabei, depois de um tempo, vendendo. Vendi a um preço muito barato. Mesmo caso do meu. Para um amigo, um cara da turma da MSX, que hoje, infelizmente, não está mais envolvido com a MSX, então não sei o que foi feito daquelas revistas. Hoje eu gostaria de pegá-las de volta, mas como o Adriano tomou Doril, então assim, eu lembro que a ProKit surgiu, eu vi essa matéria, inclusive numa das microsistemas que eu recuperei, que foi lá na escola, apareceram algumas revistas, tinha uns microsistemas, não sei o que, opa, me dá essa aqui. Aí eu passei lá e passei o rápido, peguei umas até mais antigas das que eu tinha, porque quando eu comecei o projeto de escrever um livro sobre a história do MSX no Brasil, que tá parado, e um dia eu vou tomar à frente esse negócio, né? Um dia que eu conseguir contratar, ter escravos para edição de podcast, coisas do tipo, né? Na falta de escravos, tem os estagiários da Rochinet que estão começando a ver isso, eu tô vendo a possibilidade deles fazerem a limpeza e a edição pra gente. Aliás, cara, tá na hora de mandar aquele abraço. Mais uma vez, um abração pro pessoal da Rochinet, Cauê, pro seu Geraldo, pro Ramiro, estão nos cedendo espaço do estúdio, nos cedendo espaço pra estarmos gravando. Se estiver precisando de hosting, rochinet.com.br, dá uma olhada, conversa com a galera. Galera, gente boa. Que eu sempre falo, né? Porque eu trabalho na Rochinet, que eu presto serviço pra eles, mas eles podem não ter o melhor preço do mercado, mas com certeza tem uns clientes mais satisfeitos. E eu falo isso vendo nos dias que eu tô presente, trabalhando no dia a dia da empresa. Como eu digo, o pessoal na Rochinet, todo mundo trabalha a sério, mas a maioria não é sério. Quando fala em trabalho, o pessoal é sério e faz um excelente trabalho. Mas se você participar, principalmente no dia a dia, no marketing, vocês vão ver que todo mundo ali é sequelado. Então a gente tava falando da ProKit, e a ProKit eu lembro que surgiu dentro da Microsistemas, não lembro o número, que eu tenho uma matéria, acho que na página 3 sua, falando do que você deve fazer, qual era a proposta da ProKit. A ProKit, na verdade, no primeiro instante, era o
nome que eu criei para uma série de matérias que eu ia aplicar, que era, na verdade, um sistema operacional PC, todo escrito em Assembler e mais ou menos seguindo aquela linha de uma coisa bem simples para servir de suporte aos jogos que a gente ia criar depois e que o leitor pudesse vir a criar também. Então eu comecei a fazer, apliquei as matérias, não me lembro exatamente qual é a edição que ela começa, e o sistema PIT, que na época chamava só Sistema ProKit, ele serviu para todos os programas que eu desenvolvi para o PC, Grafos 3 Pro, Grafos Pro, ProKit Zapper, ProKit Topline, uma série que, um monte de programas que eu escrevi, todos eles foram baseados nesse sistema operacional. E tinha esses programas para vender, eles eram vendidos pela Microsystem, mas começou a dar problema porque o faturamento de vendas dos programas de computador que a Microsistemas fazia, que a editora vendia, estava sendo maior do que a receita de publicidade. E isso gerou um problema sério com o pessoal de publicidade. Começou a reclamar, porque, lógico, a gente dava, vamos prestigiar os programas que a gente está vendendo, entendeu? Nós estamos faturando mais do que a publicidade, por que nós vamos ficar dando o filé mignon para publicidade que não vende grandes coisas, e final da revista para os programas que está sustentando a revista? Mas o pessoal está com aquele negócio de boicote, você sabe como funcionam essas coisas dentro da empresa, né? O setor não gosta do outro, começa a fazer a caveira do outro e tal. Olha, então para não dar mais confusão, vamos tirar a venda de programas de dentro da revista e da editora e pronto, acabou, entendeu? Então eu falei, bom, os meus programas eu já tinha vendido através de outras software houses e tal, mas eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer a minha editora então para vender os meus programas. E na hora de falar, que nome que vai ser essa editora? Qual é o melhor nome que a gente tem aqui? A ProKit. Então tá, vai ser a ProKit Editora. A série de matérias que eu tinha escrito deu um nome para a empresa ProKit Editora, que passou a ter então todos os meus programas. Foi daí que nasceu a ProKit. Aí eu separei mesmo, aí as coisas ficaram separadas. Eu montei um escritório, comecei a contratar o pessoal para ajudar a produzir, a venda era feita pela revista mesmo. Aparentemente não tinha mudado muito, mas na verdade tinha, né? Que aí o pessoal com certeza a comprar diretamente da ProKit. E aí havia uma espécie de não vou dizer acordo, era uma conversa muito amigável que a gente tinha com o pessoal das outras produtoras, que eu me lembro agora, assim, de cabeça, da Paulisoft, enfim, da turma que era, vamos sentar pra conversar, e eles tinham interesse não só em revender os meus programas originais, então a gente mais ou menos falou, olha, gente, o que for, não, e se ninguém piratear, a revista do cinema vai dar aquele cara, vai tratar com aquele carinho, entendeu? Então, por exemplo, Paulisoft, os programas que a Paulisoft produziu, Aquarela, que monte de coisas que ela produziu, ninguém dos que entre nós ali que conversávamos, que um vendia do outro, a gente revendia Aquarela, não havia pirataria entre a gente. A revista sempre dava uma atenção especial não só a essas pessoas, essas empresas, quanto a esses estudos. É uma espécie de acordo de cavalheiros. A gente não pode fazer nada contra a pirataria, até porque não havia nem legislação para isso. Então vamos fazer o seguinte, não vamos nos piratear, pelo menos vamos preservar a nossa produção. E foi muito importante, porque com isso foi possível não só alguns aplicativos nacionais, como jogos. Alguns jogos só apareceram no mercado e havia essa conversa entre nós e falou, eu não vou perdoar, piratear alguém do nosso grupo, não vai ter perdão, vai descer o sarrafo. Da produção da ProKit eu lembro do ProKit Zapper que eu comprei, eu ganhei um ProKit Zapper de presente de Natal. Aliás, eu queria ter achado no Joga Brasil, levado a minha cópia pra você autografar, mas tudo bem, foi amigo do sistema mesmo. Uma próxima oportunidade. Tem ProKit Zapper, ProKit Scanner, Hot 2, Topline e teve um quinto que eu não lembro o nome. Acho que era Topline, outro. Zapper, ProKit Scanner. Zapper é o primeiro. Sim, foi o primeiro, eu lembro. Tirar imagem dos jogos pra gente poder brincar com elas. Topline, que era pra escrever editor de texto mais voltado para coisa, perdão, Topline é pra apresentação. Você escrevia lá fazia um roteirozinho e aí apresentava de apresentação. Era nos padrões de hoje, guardadas as proporções, era o PowerPoint da época. Isso, exato. E eu acho que tem mais alguma coisa, mas eu não tô lembrando também não. Sim, eu lembro de 5 softwares. Eu lembro que eram 5. ProKit Tools. Não. Isso é uma coisa do Eduardo para programa do passar bem com ele. Ele era amicíssimo do Zé Eduardo, do JVA, entendeu? E português também da mesma região do Zé Eduardo. Então, conheci ele, fui na casa
várias vezes, pessoas super legais. Então, assim, uma coisa que a gente não sabia. Eu não sabia que a ProKit era uma coisa separada, da forma com escritório aberto, com sala comercial, com empresa trabalhando, separado da Microsistemas. Tá aí pra mim é uma coisa surpreendente, eu não sabia. ProKit era completamente à parte, porque já houve esse desentendimento lá na editora. O pessoal de publicidade estava meio que enciumado, porque a gente estava faturando. Mas a gente, que eu falo, não era só os programas meus, não. A gente revendia uma série de programas que como o pessoal tinha às vezes alguma dificuldade de fazer na publicidade, a gente fazia tipo assim: olha, tá bem, você quer anunciar a sua página, mas você me traz tudo, entendeu? Então eu revendo os produtos aqui, a gente já tem um canal de venda mesmo, revende os produtos e pronto, tá pago a propaganda. Então foi assim que ela ficou separada, assim, né? Renato, que Microsoft vendia softwares, vocês chegaram a vender softwares de leitores, tipo, algum programa de alguma colaboração de leitor que ficou tão legal que, tipo, não, vamos conversar com esse cara, vamos vender e etc, etc. Em Busca dos Tesouros Perdidos. O Em Busca do Tesouro Perdido, ele chegou na redação já no fim da era ZX, né? Então não tinha como publicar aquele programa. Ele era gigantesco e de forma nenhuma a gente tinha condições de gastar aquele espaço com a aplicação dele. Mas como a gente já tinha o serviço MS Save, não, pô, esse aqui é um candidato excepcional pro MS Save. Ele teve um outro jogo também que, se não me engano, um Star Trek, também era grande demais para ser publicado, não tinha como publicar, foi pro MS Save. Um outro que eu não me lembro o nome, não era jogo, era um aplicativo. Acho que era o LogCount do TRS-80. Isso, esse mesmo. E aí depois o pessoal, como a gente mais ou menos foi diminuindo esse negócio do MS Save, o pessoal que ainda quis vender alguma coisa, acabou indo para software houses. E através delas a gente, sabe, dava um maior apoio, a gente conhecida, o cara faz programa legal, nós indicamos muita gente, entendeu? Maneiro. E havia essa camaradagem, né? Olha, gente, produção nossa, brasileiro, ninguém pirateia. Aí tinha os que não estavam nem aí, sabe? Participando, mandava mesmo. Podem queimar no inferno. Você falou disso, me lembrou uma coisa. E a AG Informática, depois da origem à CPU? Eles começaram como Pirator House e depois fizeram a revista, né? Mas eles copiaram na careta, né? Na cara dura. Tem uma história muito engraçada com a AG, que a AG, o escritório deles era a salinha onde eles pirateavam, era 100 metros do meu apartamento em Copacabana. E como é que era o nome dele? O Gonçalo. Não, foi o Gonçalo. Gonçalo, depois teve o José Idemar. O Gonçalo um dia foi lá na Microsistemas propor que a gente vendesse ou fizesse matérias, programas sobre a informática, etc e tal e tudo mais. E foi embora, conversou lá, porque eu não podia atendê-lo, ele conversou com o pessoal lá da frente e tal e tudo mais. E então entrou a pessoa que atendeu ele, entrou lá e falou: Renato, esse rapaz teve aqui, pediu pra marcar com você uma outra hora, que ele quer fazer uma matéria, isso, aquilo, outro, ele tem uma software house e tal. Mas, opa, legal, mais um pra gente trazer pra nossa turma, né? Vamos lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. O endereço dele e tal. Pô, mas esse endereço aqui dele, Copacabana, putz, esse cara tem encostado na minha casa. Não, peraí, deixa lá, sabe? Aí no dia seguinte, eu acordei, levantei mais cedo, falei assim: vou passar lá. Aí passei, cheguei lá, podia falar com o Sal, ele está no momento, tal. Tá, eu posso esperar aqui? Você pode esperar. Sentei numa poltrona que tinha lá, tô esperando o Gonçalo chegar, tinha um garotinho lá, esperando eles gravarem uma pirataria. E aí tá conversando, e eu muito sacana, tem horas que eu também vou te contar, viu? Você compra assim pirata? Compra direto, você quer? Assim, você já imaginou se um dia você compra um programa pirata? E eu tinha visto, cara, o rapaz que me atendeu, me deu a lista de programas, ele achou que eu ia pra, né? Então ele me deu a lista e tava lá, todo mundo, Grafos 3, Amazônia, tava... Tudo. Os que não tinham pirateado estavam lá na lista. E eu virei pro garotinho assim: você já imaginou se um dia você, sei lá, cruza o cara que fez um programa desse que você tá com. O que você vai falar, cara? Isso não acontece nunca. Esses caras não são daqui, entendeu? Não tem nenhum brasileiro capaz de fazer programa. Então, levei essa porra. Cara, entendeu? Porra, por que? E aí eu acho que o Gonçalo achou que eu ia me vingar de qualquer coisa. Mas foi tão engraçado o negócio que, porra, larga a mão, não vai muita atenção pra isso, sabe? E a partir daí ele tomou raiva de mim. Você vai fazer uma revista pra derrubar meu sistema. Não é foi tipo uma coisa, sabe? Pô, o cara morava 100 metros da minha casa. Pô, vou passar lá, vou conversar pessoalmente, cara. Foi uma gentileza que ele fez de ter ido lá na revista, propor um negócio, entendeu? Eu falei, porra, chego lá,
cara, não tem ninguém, tudo piratinha. Então tá, não tem conversa. E depois ainda teve aquela lenda, né, que alguns ficavam falando, teve gente que teve a capachorra de dizer que o Grafos 3, na verdade, era um programa francês que você pegou, tirou, botou o nome, botou teu nome nele, né? O autor francês era o meu nome escrito ao contrário. Eu ia ver essa cópia, era uma cópia lá, porque eu tinha colocado meu nome num lugar lá, justamente pra uma hora eu provar que fui eu que fiz, que se acontecesse, sei lá, a gente tinha essas loucuras na época. Né? Aí tinha lá, aparecia lá, não lembro como é que forma a palavra, assim, mas vocês viram, isso aqui é Renato de Giovanni escrito ao contrário. Então esse autor francês, que supostamente fez o Grafos 3, era eu mesmo, só que ao contrário. É engraçado que você falou disso, como era difícil na época, essa questão do pessoal pegar e copiar e mexer ou dizer que era outro. Teve algumas histórias dessa, né, clássicas, como daquele processador de texto ABC, aquela planilha o Samba, que na verdade eram produtos importados. Eu lembro que meu pai trabalhava em Furnas, centrais elétricas, na parte de informática, e Furnas comprou não sei lá quantas cópias do ABC e do Samba para depois descobrir que o aplicativo na verdade era pirateado. E eu tava me lembrando de uma série de artigos da Microsistema, acho que 2 ou 3, que era do Pierre Lavelle, sobre pirataria, sobre esse assunto. Eu tava me lembrando disso, dele falando o pessoal fazer, e coisas que o pessoal fazia para evitar, para contornar a pirataria, para não deixar que tirar seu nome do código, porque tinha gente que entrava, né? Porra, o que mais tinha no tempo da MSX, a galera que pegava na MSX, pegava o ProKit Zapier ou alguma outra ferramenta, entrava direto nos setores, pegava lá o nome do programa e saia alterando. Isso, nessa época, como não existia uma legislação específica para software, a gente fala pirataria é mais pela questão ética, né? Porque legalmente não tinha como você dizer que, sabe, isso é pirateria e tal. Muita gente tentou pelo lado do direito autoral, da marca, mas era difícil, era muito difícil. Não havia uma legislação específica. A lei do software ainda não existia. Tanto que é engraçado até o Lavelle falando pirataria, quando na verdade ele pegou o sistema operacional do TRS-80 e refez ele inteiro, deu o nome de Ciranda, que era o da Petrobras, né, Embratel, zilhões de coisas, e ele reescreveu o TRS-2, não sei se com autorização ou não, naquela época isso era uma coisa, sabe, relativamente discutível. Era isso, mas permitido, nessa época era possível. Não, tudo bem, você, sabe, pirata falar do outro, mas daí? Não, na verdade era pelo lado ético, sim, você poderia dizer, olha, eu peguei o programa de uma pessoa, tirei o nome dela e coloquei o meu, entendeu? Aí sim, você fez uma coisa que não é ética, mas legalmente não há respaldo na lei pra você acionar a outra pessoa. Aí tentou-se depois aquele negócio da SEI, de registrar na SEI os programas, aí tinha que dentro do envelope e tal. Muita gente ainda tem essa documentação toda, mas, pô, não funcionou, isso aí não funcionou. Você falou isso do Lavelle e me lembrou uma história que meu pai, na época, a Embratel, ele era da Embratel, a Embratel era estatal, o pessoal se falava, e uma vez eu comentei com meu pai, disse, o pessoal lá na Embratel tem um armário de parede inteira só de disquete pirata? Só de software pirata? Grande coisa que ele tá dizendo. A situação permitia esse tipo de coisa, entendeu? Não era a mesma concepção que a gente tem hoje, legalmente é uma coisa que tá errada. Naquela época não, era muito nebuloso, o pessoal não sabia nem se software era serviço ou se era produto, entendeu? Não sabia se taxava com ICM ou se era SE, impostiço. Então era uma confusão muito grande, tanto que as primeiras software houses, elas faziam isso, elas pegavam jogos, principalmente da Inglaterra, traduziam, davam uma mexida aqui, mexia ali, corrigia algumas coisas, acrescentavam outras e pronto, davam um nome em português e acabou, isso aqui o produto é meu, eu que fiz. E depois com o MSX, aí sinto muito o pessoal do MSX que adora, que ama, mas foi com o MSX que o trem virou a casa da mãe Joana. Foi mesmo, mas é fato. A gente não pode discutir, não pode dizer o contrário, é mesmo. Não, porque justamente criou-se o grande mercado consumidor, aí não teve jeito. Tinha um monte de gente querendo software, então... É o fornecedor, que eram as próprias fabricantes, que vinham e da China trazendo toneladas de software e chegava aqui e distribuía para as pirata house, para elas mandarem bala. Isso também aconteceu. Então... Precisa, né? Os próprios fabricantes dos computadores faziam cartucho. Eu duvido que a Gradiente a Sharp tenha pago alguma coisa pra Konami ou pra... Eles traziam de fora e entregava na mão de umas 4, 5. Quem fosse lá pedir, entendeu? Me arruma aí uns programas. Não precisa de esses programas do Japão, pode piratear e vender direto. É o famoso manda ver. Mas melhorou, aí o pessoal passou a ir na Argentina buscar lá. Era mais perto. Era mais perto. Aí a coisa
foi mudando de nível, mas no começo as próprias fabricantes traziam de fora os programas e entregavam na mão das lojas para elas, das software houses, né, para elas vender. Então, pra alavancar o mercado, né? Exato, eles queriam vender para poder vender computadores, senão... Porque justamente é o mesmo argumento que a Sony usou na época do Play 1, né, João? Que ela não tá preocupada em vender com a pirataria aqui no Brasil de Play 1. A importante dela era vender o videogame. Só ela vende videogame, não interessa se ela precisa fazer no Brasil ou o cara compra no Paraguai. Exato. A ideia é, a gente vende computador, temos que vender computador. Pô, a pessoa só compra computador se tiver software para ele. Então tem que inundar o mercado de software. Fica muito caro produzir, fica difícil, é um investimento altíssimo, ninguém quer gastar dinheiro, entendeu? Então, como é que faz? Tem legislação para pirataria? Não, a coisa é meio confusa. Então, é assim. Fazer o quê? Renato, Oi. Hoje você tá fazendo o quê? Tirando, né, gravar podcast conosco. Gravar o podcast? Bom, eu tô fazendo agora o que eu sempre quis fazer na minha vida, que é dedicar um pedaço de tempo, até porque dedicar o tempo todo nunca me interessou. Eu gosto de ter umas 4 atividades. Nessa parte prática, hoje eu cuido de fazer jogos experimentais, entendeu? Adventures experimentais. Montei um sistema online aberto ao público inteiramente, onde um pode mexer no adventure do outro do jeito que quiser, daqui o autor definir, e onde a gente está pensando a fazer alguns experimentos interessantes. É uma coisa, não tem pretensão de ser acadêmica, é curtição, entendeu? É a curtição de programar, mais de jogar, e eu dedico muito do meu tempo livre para isso, além de continuar escrevendo. Eu escrevo Game Repórter, escrevo o próprio site da Tilt de vez em quando, criei uma zine pro Zeus, que é o nome do sistema que eu desenvolvi, e algumas coisas vão acontecer em breve, mês que vem, que eu não posso falar que é novidade. Então, eu tô nessa. Parte do meu tempo é dedicada a cuidar da tia e outra parte dos negócios. Tenho vários negócios aqui na cidade, então eu tenho que cuidar disso também, né? Não dá pra viver de luz, né? Tem que botar comida no prato. Daria até pra viver mas você não vive de jogo. Na verdade, a experiência desses últimos 30 anos dedicado ao mercado informática é de que se eu quiser viver de jogos, de programa de computador, eu tenho que esquecer a programação. Foi muito difícil ao longo desses 30 anos conciliar as duas coisas, sabe? Se eu estava programando, desligar do negócio. Se eu estava dando do negócio, eu tinha que me desligar da programação. Então era difícil. Para quem programa tem que estar disposto a, sabe, se fechar naquele momento ali e ficar só concentrado na programação ou criação, entendeu? E é o meu caso. Eu gosto de criar os jogos. Eu não gosto de ter um negócio disso, entendeu? E eu acho que hoje eu consegui fazer exatamente o que eu queria fazer. Dedicar aos jogos. Não estou preocupado se eles são vendáveis ou não, entendeu? Eu só estou preocupado em fazê-los, arrumar tempo para fazer. E eles todos estão aí no mercado, estão aí à disposição de quem tiver interesse. Inclusive que não tinha na época, que era acompanhar o desenvolvimento do jogo e até participar do desenvolvimento do jogo. Interessante. Além disso, você tem feito, como você falou, do Zeus, tem a Tilt, né, que eu acho interessante ser comentado, da Tilt Online, site www.tilt.net, que tem... Na Tilt é basicamente o suporte para essa estrutura do projeto Zeus e do... Um site que eu produzi de tempo grande, como negócio, entendeu? Que comercializou e ainda tem lá. Se você entrar para procurar os jogos que eu fiz na época dos últimos, depois dos sistemas, eles estão todos lá. Mas eu não me dedico mais a isso. Eu dedico o projeto Zeus é um projeto da Tilt, então tá dado especificamente para produção de uma coisa diferente. A busca por uma coisa de entretenimento digital bem diferente. Entendi. Além de tudo, escrevo Game Report sem aranha. Nas listas de discussão que participo a escrever para mais. Então, vira e mexe, tô lá ajudando o pessoal. Nas jogos de GTA, umas 2 listas só em produtores, entendeu? E algumas novidades, mas eu posso falar disso, tá pra estourar, né? Uns diazinhos estoura aí umas novidades legais que eu vou estar participando, não encabeçando, mas eu vou estar participando, dando uma força e, se é possível, ajudando. Nós esperamos sinceramente que estoure, mas não estoure, não estrague tudo, mas que cresça realmente. Que seja o tipo do estouro não seja aquele de destrutivo, não seja uma explosão. Gente, mais alguma coisa? Não, só avisar pro nosso ouvinte que
e não acabamos o assunto com o Renato. Renato, você não vai ter que aturar a gente de novo. O Renato volta pra gente conversar sobre Adventure e aí realmente entrar mais na parte de jogos. Se você não conhece o que é Adventure, aproveita esse tempo aí pra jogar alguns. Vale a pena. Jogar Séries Orc, jogar Amazônia. Procura no Wikipedia que você vai achar. Amazônia e Serra Pelada, em especial. Aliás, eu achava o Serra Pelada mais divertido. O Serra Pelada tinha mapa. Isso pra mim era maravilha. No Amazônia eu tive que ficar decorando, desenhando no papel o mapa, Polas. E pra entender, quando você saía de uma sala na Amazônia, que a sala era sul, você saía no norte da outra, você encaixava, a coisa era trocada. Nossa, que raiva me dava. Mas era pra ser assim, cara, não... porque o ideal do coisa era, eles foram feitos para ação, então os fontes ficariam em aberto. Eu tinha muito medo que ao digitar grama, o cara já sacasse o que ele tinha que fazer no jogo, entendeu? Então eu ficava inventando coisas para dificultar a compreensão do... Nós ainda vamos voltar para o Renato no futuro a falar sobre Adventures. A você que é o nosso ouvinte, que tem certeza alguns já falam com a gente há 2 anos, mandaram um comentário. Quando é que vocês vão... Legal, queremos episódios sobre Microsoft, queremos falar com o Renato da Giovanni. Quando é que vocês vão conseguir? Tá aí, gente, cumprimos uma promessa. Acho Pelo que menos uma. acho que podemos dizer que... Não, a gente já arriscamos alguns da lista. Acho que podemos dizer, realizar um sonho desde que a gente começou o podcast, que era gravar com o Renato. Mais uma vez, Renato, muitíssimo obrigado por disponibilizar esse tempo para falar com a gente, desse período que pra gente foi tão rico. A gente era criança e adolescente, viveu essa época, viveu com muita intensidade, de ler microsistemas, de comprar, de até as histórias da época da guerra entre Apple e MSX, depois do MSX com a Amiga, incentivados, infelizmente, por alguns meios de publicação, né? Abraço, pessoal da CPU. Mas vivemos essa época, assim, você, como eu te falei no Joga Brasil, você é uma das referências que a gente tinha da época. Então, te agradecer muito pelo teu tempo dedicado pra gente poder gravar essa conversa. Pedir mais uma vez, reiterar que a gente gostaria de voltar a conversar contigo sobre Adventures, e a gente espera que vocês, nossos ouvintes, tenham gostado desse episódio. Pedindo desculpas por algum percalço que a gente tenha tido no meio da gravação, aí ao longo da gravação. Não, o Sônia já foi embora. É verdade. Caraca, e pra não ter o hábito de trollar alguém, né? Pra não perder o hábito da trollagem, né? Que é um esporte nosso praticado. E vamos terminar de maneira diferente. Renato, sim, se despede do nosso ouvinte contando algum caos, rapidamente, algum caos muito engraçado do teu período na Microsistemas. Poxa, mais engraçado porque eles... Assim, rápido, assim, aquele caos bem rápido. Você quer coisa mais engraçada que o pessoal comprou o termo do Angra 1? Depois dessa eu vou embora. Depois dessa. História sobre isso no podcast dos Adventures. Tá, joia. Depois dessa, gente. Por favor, Renato, faça as honras de começar a nossa rodada de despedidas. Eu realmente agradeço a vocês pela oportunidade de estar gravando, falando dessa época. É gostoso da gente relembrar esses anos 80, 90, que a gente produziu muita coisa. Assim, não foi só eu, muitos autores brasileiros produziram coisas muito legais, e a Microsistemas foi, independentemente de eu ter participado ou não, ela foi o mar em termos de microinformática pessoal no Brasil, e isso é inquestionável. Ela definiu o que era uma publicação de informática bem feita para leitores com pouco ou nenhum conhecimento de computador. Eu gostei de ter participado dessa época, tive um pouco de estar lá quando aconteceu, então eu só tenho que agradecer a oportunidade por falar por isso, a quem vai escutar e que vai despender escutando as pataquadas que a gente falou aqui. É legal, o pessoal do MSX perdoe, eu nunca fui ao MSX, fui muito crucificado, mas nunca quis mal, fui mal compreendido, entendeu? Mas é isso aí, as coisas vão acontecendo e o tempo passou, foi legal. E eu gostei muito de ter gravado com vocês, prometo vou fazer uma outra gravação agora dedicada aos Adventures. Foi muito bom aqui ter falado com uma lenda na programação dos jogos do Brasil, e também uma lenda de um dos editores da primeira revista de informática aqui do Brasil. Então é uma lenda duplamente falando, e eu me despeço. Vamos ainda continuar falando com o Renato, teremos ainda outro papo. Eu despeço a todos aí, então tchau. Um abraço a todos, eu espero que vocês tenham gostado. O episódio foi fantástico, apesar de todos os percalços que nós tivemos.
Hoje o Skype resolveu se animar. Hoje o Skype resolveu dar dor de cabeça. Que na próximo episódio de Adventure, eles consigam gravar todos ao vivo, em volta da mesma mesa. Quem sabe a gente consegue isso. Pai do céu, olhe pela gente, ou então a sua divindade predileta, né? Seu @date, que olhe pra gente conseguir gravar todos. Enfim, obrigado a quem nos ouviu, obrigado ao Renato, e a gente, como sempre digo, a gente nunca consegue esgotar nenhum assunto, e eu acho que nesse, tanta gente não vai esgotar que a gente vai voltar com o Renato pra conversar sobre Adventure. Enfim, tchau. Mais uma vez, Renato, obrigado pela oportunidade. Foi, assim, muito legal ouvir histórias e depois a gente ouvindo falando também, né? Já que infelizmente não deu pra ir no Joga Brasil. E assim, a gente volta no próximo episódio, né? E até lá, por enquanto. A todos os nossos ouvintes, o nosso muito obrigado. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo que vocês têm, pelos seus comentários. Tá aí a prova que nós cumprimos promessas de vez em quando. E voltamos num próximo episódio, ainda com o assunto a ser definido. Esperamos que vocês nos ouçam e continuem nos ouvindo, comentando, falando, e que estejam se divertindo ouvindo o podcast, tanto quanto é divertido pra gente gravar. Então é isso, pessoal. Até mais. Olá a todos e bem-vindos a mais uma sessão de e-mails do Retrocomputaria, o seu podcast Retrocomputação, Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. E hoje o César não tá aqui, gente. Inédito. Sim, o César tá assistindo a semifinal da Libertadores, ele não vai gravar o episódio. Ele ainda tá com um problema, digamos assim, mais complexo, porque ele tá com visita em casa. Ele tá com duas visitas, que se chamam o pai e a mãe dele. Pai e mãe não é visita. Cara, ele mora em Brasília, né? Cada um desconta. Os pais dele moram no Rio de Janeiro. Os meus também. Acabam sendo visita, de certa forma. Não são visitas, são os instrumentos do caos. Como vocês notaram, quem tá aí falando é o Giovanni. Oi, Giovanni falando aqui. Gravar a sessão de e-mails, vamos falar com vocês, ler os e-mails, comentários, tweetadas e sinais de fumaça e tambores batidos relacionados ao episódio 22 e aos dois retro hits que eles intercalaram. O episódio 22, que foi a entrevista que nós fizemos com o Vitor Trucco sobre desenvolvimento de hardware para micros clássicos. Vitor Trucco, aliás, do qual o Giovanni agora é cliente, né? Já chegou a minha controladora ideia para Spectrum e eu descobri que eu vou precisar fazer literalmente um hack para que ela funcione no Plus 2. Você vai fazer um hack, vai mexer no teu Spectrum? Não, vou mexer na controladora, tem que arrancar 3 resistores. Eu não sei o nome do sujeito, ele é um tcheco que assina a lista de TK. Ele mandou já a relação do que precisa ser feito para voltar a compatibilidade com o Spectrum Plus 2 e 3. No caso, o meu Spectrum ele é o Plus 2B, que é o 3, literalmente. A ROM é do 3, o boot é do 3, tudo é do 3, só não tem o drive. Eu pensei que o mod que você ia fazer era arrancar o gravador cassete. Não, isso aí parece que o Márcio Lima vai comprar um Spectrum também. Ele falou que só não arranca porque é um buraco no computador. Ele vai querer usar um serrote pra tirar. Eu serraria, eu taparia se fosse ele, mas Márcio, um abraço pra você. Nós sabemos do seu amor pelo Spectrum. Sim, ele vai gostar de jogar, ele vai querer ficar jogando Bom Patrol. Ou então aquele Space Mode para Spectrum, né? Piada interna, gente, um dia a gente conta essa. Então vamos falar do episódio 22, parte A, dos comentários que tivemos. Tivemos um comentário do Daniel Campos, nosso amigo aqui do Rio, e ele riu, a gente comentou sobre o Caçadores da Arca Perdida, o Raiders of the Lost Ark, o jogo para Atari, e ele declarou que terminou esse jogo no Atari. Meus parabéns, Daniel. Eu só consegui chegar até a fase dos platôs, a 6ª fase. Foi tão traumático que eu não esqueci. Aquele jogo era sinistro, aquele negócio era muito complicado. Esse jogo eu só lembro das telinhas da arca subindo na tela e acabou. Mesmo com o emulador, eu nunca peguei pra querer jogar. Ele era muito... Você precisava usar os 2 joysticks, era um jogo muito complexo. Tudo bem que foi com a ajuda de um artigo de jornal, mas também sem isso seria impossível terminar, falar sério. Eu também peguei o mesmo artigo de jornal e me passei da fase 6. Vamos ver se alguém consegue arrumar alguém pra entrevistar que tenha terminado o ET. Muito legal o papo com o Vitor. Deu até vontade de pegar um micro de outra plataforma para experimentar. Abraço, Daniel. E ele acabou fazendo isso, né? O Daniel, por ocasião dessa gravação, esperamos já terá recebido o seu Atari 800, engrossando o imenso grupo de usuários de Atari 800 no Rio de Janeiro em mais um. Ou seja, agora, das pessoas que nós conhecemos, ele agora é o usuário de Atari 800 número 3. Olha, aumento de 50% no número de usuários. Pois é. Ainda tem um comentário de um tal de Giovanni. Você conhece, Giovanni? Eu conheço.
conheço, foi eu que comentei isso aqui pra não perder o hábito. Ah, tá. Você fala a questão do LM1831, o chip para fazer a separação de sincronismo dos cabos para ligar os micros clássicos nos monitores que tem a entrada 15 kHz. Quem quiser saber do assunto técnico, vai lá ler. Vai lá e lê, porque na verdade o chip ele pede 5 volts, mas como geralmente você nunca tem uma fonte confiável de energia, você coloca um regulador de tensão que liga uma fonte com uma potência um pouco maior. No caso, eu acho que é um 74, 750, qualquer coisa, converte para 5 volts. E assim vai, você tem para 8, 9. Um dos motivos pelo qual o CPU esquenta, que para burra, que ele tem um regulador de tensão desse tipo para baixar a fonte de 9 para 5. Claro, você põe um dissipadorzinho de calor ali, mas nunca resolve. Ameniza, mas não resolve, né? Isso é só o do Spectrum 128 que resolve. Quem quiser saber por quê, eu sugiro procurar na internet a placa dele e dar uma olhada na foto. Ainda nos comentários do episódio, nós temos um comentário do nosso onipresente comentarista, o Drug, de Indaiatuba, São Paulo. Meu vizinho. Pois é. E aí está mais uma prova de que o mercado da retrocomputação não para nunca. Os projetos estão aí sempre surgindo para melhorar a vida de quem usa esses micros clássicos, e os projetos do Vitor são realmente muito bacanas. Quero só ver o que vem por aí. Então tá vindo coisas aí, tem novidade pintando aí, né? A própria DivIDE agora pra TK. O Truco inclusive anunciou na lista que ele tem um monte de coisa sobrando, ele passou a relação no caso da lista que ele assina, né? Do que ele tá vendendo que tem em estoque. A lista MSX ele tá, mas ele é quase um Ghost Reader. Porque na realidade são produtos pra são produtos pra TK2000, são produtos pra Spectrum que ele tá vendendo. Então ele acabou não colocando na lista MSX pra evitar frame war. E também quem tem interesse tá na lista MSX normalmente, quem tem interesse em outras plataformas normalmente está em outras listas. Eu vou te ser sincero, assim, as listas de micros clássicos elas são bem redundantes, todo mundo meio conhecido. Os grupos não são tão heterogêneos, né? Sim, às vezes você tem que se lembrar em que lista você conversou com aquela pessoa para responder na lista correta. E vez por outra a gente vê aquela sequência de e-mails, o cara quer mandar e o cara manda para várias. Então eu vejo às vezes no cabeçalho, sim, o cara tá mandando pra Apple II BR, pra Commodore BR, Clube do TK, Amiga BR, aí tem Canal 3, tem a MSZOL, MSBRL. Às vezes eu vejo no cabeçalho, e estão mandando pra todo mundo. Bem, saindo daí, a gente vai falar do Retro Hits, né? Retro Hits número 55. Foi o Seleções desses Spectrum Parte 1. Não vou falar a lista de músicas que tocaram, porque tá lá no site, vocês podem olhar. Aí tivemos uma saraivada de comentários. 5. Como a do Márcio Neves Machado, dizendo que não tinha achado o arquivo, mas isso aí é problema do suporte, que foi resolvido logo em seguida. Foi mal. Depois ele postou de novo, bem legal essa seleção aí, hein? Gostei dos arranjos e como não tinha lido a playlist, fiquei empolgado em reconhecer o Altered Beast e Arkanoid 2 ali no meio. Fico na expectativa da parte 2. A parte 2 ainda virá esse ano. Eu acho que a parte 2 é a parte 3. Sim, e a parte 2 do e-mail dele veio logo em seguida, coisa de 20 minutos depois, e caramba, essa trilha do Batman é da hora, adorei. E para terminar os comentários então, não dessa parte aqui, o comentário do meu vizinho que está a R$4 de passagem de ônibus daqui, o Drug de Indaiatuba. É sério, é 4 conto o ônibus pra lá. Rapaz, só musicão, hein? Eu sinceramente não sabia que o Spectrum era bom assim para músicas. Lembro de ter ouvido comentar isso, mas não tinha ideia de que era tão bacana assim. Tá excelente mesmo. Espero que pelas próximas partes dessa série. Então já temos 2 ouvintes para a parte 55. Que bom, legal que vocês gostaram. Só para acrescentar um comentáriozinho aqui, a grande parte das músicas do Spectrum, no caso, são as músicas de Spectrum já do 128 em diante, que ele tem um PSG igual ao do MSX para fazer som, né? Sim. Existia uma expansão para Spectrum no Brasil que trazia um PSG. Eu lembro encaixar ela para colocar. O próprio Spectrum clássico tem também. Acho que era Multiface. Na Multiface tinha? Multiface tinha. Acho que era Multiface tinha isso. Tinha além das portas de joystick. Inclusive, acho que a própria porta de joystick era a implementação direta da porta de I/O do AY, mas não tenho certeza. Acho que era isso sim. Porque a Multiface foi produzida no Brasil com base
base na cópia da Multiface inglesa, se eu me lembro bem, sim. Porque a que eu tava lembrando inicialmente era um módulo que parecia uma fontezinha de celular, uma coisa de carregador de celular um pouco maior, só que era pro TK-85. Era um gerador de sons pro ZX-81. Mas tinha, assim, acho que a Multiface tinha suporte. Aqui, no Brasil, só para dizer, a interface, uma delas é Explorer. Explorer 1, 2, 3, 4 e até KAY. Tem vários projetos. Bem, com isso vamos pro episódio 22, parte B, onde, inicialmente, o Drug, você já sabe de onde é. Sim, não vamos falar onde ele mora. O podcast ficou excelente, como era de se esperar de um retrocomputaria. A casa agradece. Tenho certeza que muita gente que tinha vontade de começar a fuçar em eletrônica vai acabar usando esse episódio como incentivo para tal. Assim esperamos, Drug. É a nossa esperança. Eu, sinceramente, só não entro nessa vida de queimar estanho porque acho que vai ser algo que vou ficar deixando para depois, e aí todo equipamento vai ficar parado. Acho que eu prefiro usar os micros de outras pessoas se divertem consertando para me divertir com os jogos. Olha, Drug, somos dois. Um dia eu devo aprender uma coisa de eletrônica, mas eu tô adiando. Tem outras coisas para fazer, tipo editar podcast, sim, sabe? Um dia eu vou acabar aprendendo eletrônica, mas não sei quando. Nem que seja para trocar a lâmpada. Montar tomada, essas coisas eu sei fazer, mas mexer com ferro de solda, aí a coisa complica. Já vou deixar meio que acertado o encontro de Jaú com a minha noiva. É assim que receber a carta branca da patroa e tiver a data certinha, eu confirmo. Olha, por acaso na nossa gravação, Jaú não tem data certa. Depende de uma reunião dos organizadores com a escola. Sim. E eu tenho a expectativa que vai ser no feriado de 15 de novembro. E assim que o pessoal da organização passar pra gente a data, a gente informa pro Drug e ele pode requerer o habeas corpus. Eu falei pra ele, já tinha avisado a ele em outra oportunidade, que Jaú é a capital do calçado feminino. Então, se ele ainda não tiver conta conjunta com a sua noiva, é um bom motivo pra você carregar ela junto. As meninas se organizam, vão sozinhas comprar sapato, vão resolver isso. Pode deixar que tem sempre um mulherio disponível pra bater papo, conversar e ir lá comprar sapato e ver essas coisas assim. Minha esposa, a Cláudia, tem namoradas e esposas de amigos também que se organizam, isso já se tornou um encontro paralelo. Mais um dos encontros paralelos de Jaú. Sim, pelo menos elas não morrem de tédio, né? Porque senão elas não morrem de tédio, coitada. E aí, continuando os comentários. Eu posso seguir aqui o comentário, no caso, 22B, Juan Castro, que ele diz que vocês querem historinhas? Façam um dossiê Coco 86879, vocês terão historinhas. Estou me autoconvidando-me a mim próprio. Olha, ganhamos um host. O Juan é um dos nossos ouvintes que apareceu lá no início do podcast. Cheguei a encontrar com ele pessoalmente na finada Robilândia, no centro do Rio. Falou, ouviu, gostou, tinha comentado comigo algumas coisas e ele reapareceu agora. Tanto que eu comentei logo depois. Brinquei com ele, bora marcar. Aí ele topou, meu nome apareceu no podcast, sou famoso, mãe. Nem tanto, baixa a bola. Em outras palavras, estou apaixonado pela Computer Run. Eu e a torcida eu tô Fla Lakers. Lakers, né? Fla, 3 backspaces, LA Lakers, provavelmente. Giovanni, tua seleção da Computer Run fez sucesso, hein? Eu só botei o comentário dizendo que a menina é casada com o carinha lá, o outro lado do 8-bit weapon. Mas o Juan já avisou que ele não é ciumento. Não sabemos se o outro cara é também, né? Isso é um problema mais sério. E o Coisas. Na verdade é o Clóvis, né? Ele assina como Clóvis o e-mail dele. Tá Coisas aqui. Comecei a escutar o podcast tem um mês mais ou menos. Cara, vocês estão de parabéns, não somente pela interatividade entre todos, mas também por falar de tudo quanto é plataforma e micros. Opa, palavrão. Valeu mesmo pelo trabalho. Minha esposa até veio brincar comigo por conta do nome. Que legal. Ela falou, né? Que negócio é esse de retrocomputaria? A gente já contou, vocês ouviram episódios passados, acho que foi um especial de Sim, a origem do nome, que vem do César. Foi o especial de férias de 2010 ou de 2000, eu não lembro qual foi. Um deles a gente comentou a origem do nome. E tem o Alexandre Morgado também, como já, o episódio foi muito bom, então deixe sugestão para convidar Ricardo Oasi e mais um que é o Oasi.
Oazen. Ele transformou o meu expert que funciona até hoje. Seria sensacional, já sei, é difícil. Então, dou uma sugestão. Arrume alguém com habilidades vulcanas e o desacordem. Não acho mais fácil de sequestrar ele ou levar todo o estúdio de gravação para casa dele. Depois vocês deixam ele ir. Então, fazer assim, então ter senhores, grande abraço a todos. Alexandre, você conhece muito bem como é que é o Oazen, né? Como é que o Oazen é aquela figura inacreditável, né? O pessoal da comunidade MSX sabe como é que é o Oazen, como ele é uma figura ímpar. Se fosse par, ele poderia ser divisível. Não, ele é primo, né? Ímpar. Melhor ainda, ele é primo, né? Uma figura prima. Como diz o sócio dele de mais tempo, aquela criatura abissal, como ela se manifesta. A gente pretende gravar com o Oazen, sim, já falamos com ele, mas é uma coisa meio complicada. O velhinho é meio arisco, mas a gente tá tentando convencer ele a gravar, pra ver se pelo menos a gente quer gravar uma vinheta ele falando o bordão favorito dele, que é: ai meu Deus! Não, mas já encomendamos o sódio pentatol, compramos no eBay, é só esperar chegar a encomenda nos correios. Nada, não precisa de sódio pentatol não, a gente fala com o sócio dele, com o Rogério Bellarmine, ele pega o taco de rock, resolve isso rápido. Se bem que existe uma mística na comunidade MSX que é achar que o Rogério Bellarmine e o Ricardo Oazen são duas facetas da mesma pessoa, é Dr. Jack e Mr. Hyde, porque quando um vai ao encontro, o outro não vai, mas a gente comprova a existência de ambos como duas pessoas distintas, afinal, um mora em Belfort Roxo, o outro mora a 10 minutos a pé da minha casa, não vale nem a pena pagar passagem. Então daí vamos pro episódio Retro Hits número 56. Melhores do mod A Chave, parte 1. O que já começou a levantar polêmicas, porque sim, o Anônimo já falou, pelo amor, essa lista está ultra longe de ser os melhores mods. Olha, Anônimo, vou ser sincero, eu fui lá no site, tem uma quantidade de mods imensa, nós selecionamos, pegamos as 40 mais votadas pelos usuários, fizemos a primeira seleção com 12. Haverão outras. Não sei exatamente se são as melhores ou não são, qualquer coisa, sinto dizer, joga a pedra no pessoal do Mod Archive, não na gente. Mas a gente aceita sugestões. Se você puder sugerir material para o Retro Hits, sério, a gente agradece muito. A gente precisa de sugestões. Se você tiver alguma coisa que você acha interessante, que vale a pena pra gente tocar no Retro Hits, agradecemos muito. Manda ver. Continuando, o Drug, da cidade da região metropolitana de Campinas, a qual não iremos citar o nome, te falar que eu não reconheci nenhuma música, mas achei todas excelentes. Acho que já escutei o cast umas 5 vezes, tirando um pequeno probleminha na abertura do podcast, tocando 2 vezes, e de resto, tudo ficou excelente, a qualidade do áudio estava excelente. Parabéns. E falha minha. Falha minha na montagem. Gente, foi mal. Essa questão de tocar 2 vezes foi uma escorregadinha minha, então, na montagem. Só para responder a dúvida do Drug, eu não vi a relação de músicas aqui, mas assim, contar pro Drug que o mod, ele no final dos anos 80, finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, ele foi a principal mídia de distribuição de qualquer pretenso compositor de música eletrônica, digamos que principalmente na Europa, na Alemanha até, Alemanha e partes da Escandinávia, um pouco de Inglaterra e um pouco nos Estados Unidos. Então assim, tem muita composição de caras desconhecido, virtualmente desconhecido, na época desconhecidos ou famosos talvez, que foram produzidas em mod. Inclusive, assim, só uma curiosidade, não sei se todo mundo sabe, o DJ Malboro começou a fazer mixagem com uma amiga, fazendo mod. E uma outra curiosidade um pouco mais nerd, que o Alan Cox, um dos grandes desenvolvedores do kernel do Linux, ele fez um mod player para MS-DOS e tocava mod no speaker do PC. Eu lembro de ter mexido com esse mod player e isso já se vai início dos anos 90. Sim, a falecida Nemesis vendia isso. Uau! Sim, anunciava inclusive na Microsistemas. O Márcio Neves Machado disse que não tinha ouvido ainda o episódio. Eu sempre deixo podcasts musicais no final da minha playlist. Por falta de tempo, os podcasts foram se acumulando e nunca me deixando chegar até esse. Não foi por falta de querer. Logo depois ele comentou: interessante esse mod, já tinha visto ele, claro, acho que como arquivos de jogos para trilhas sonoras e afins, mas não sabia que ele era um padrão tipo MIDI, com samples gravados. MIDI não é bem sample gravado, né? O mod, assim, ele foi feito para ser usado com jogos, uma amiga, acho que não lembro assim, se for na Wikipedia você acha a história precisa, mas basicamente era um formato que alguma empresa montou para armazenar a trilha sonora dos jogos, que era basicamente os samples que o Paula, que é o chip de áudio da amiga, tocava, e como você tinha um pouco de processamento sobrando, você ficava brincando de trocar a frequência desse sample e você conseguia produzir outras notas. Então é quase muito parecido até com um sequenciador, que depois a
as Sound Blasters foram usar, né? Mas fala, isso me lembra muito o esquema AUI da Creative, a primeira placa com MIDI nítido que pareciam mesmo os instrumentos reais, ou que mais se aproximasse disso. Já eram as primeiras placas com chips com Wavetable. Aliás, na época, meu sonho de consumo é ter uma AUI 32, mas nunca fui capaz de desembolsar uma. Até que numa época pulei de uma SS, não lembro o modelo, mas está lá guardada até hoje em algum lugar, e não usava slot ISO, acho no meu velho 286, depois no meu 46, para uma Sound Blaster Live. Foi como dar água pro vinho em termos de MIDI, só que na época o MIDI já não era mais tão comum entre os jogos. Já vinha em CD, alguns até mesmo em DVD. E o último comentário do Márcio Neves Machado, que aliás, parênteses, gravou comigo e com o Vinícius, Schiavini e mais alguns. A gente gravou um Fala Séries recentemente, em 2 ou 3 partes, sobre a série Battlestar Galactica. Então, pra quem não sabe, a gente fala também de outras coisas que não seja retrocomputação, tá? Mas pera aí, o Battlestar Galactica novo ou velho? A gente falou um pouco do velho, mas falamos quase tudo do novo. Ah, sim, porque se for do velho, são retro-robôs. É, retro-robôs, né? Retrociclones. As torradeiras velhas, né? Mas como muitos já viram aquela imagem do Silone do lado de fora com um mendigo com uma placa. Fui substituído por CG. Me ajudem. Ele ainda falou, o problema mais uma vez percebeu a falha na montagem. Sim, foi uma falha de edição, Márcio. Sinto muito, ouvintes, mas eu espero que você não tenha tirado o brilho do episódio. Espero que vocês tenham gostado. Em tweetadas, tivemos algumas tweetadas de algumas pessoas. Agradecer ao Alex Massa, Carlos Vivacqua, do Cidade Gamer, do Pixel Talk, que está nos devendo uma gravação. Tivemos um convite para gravar com eles pro Pixel Talk e ainda não conseguimos fazer essa gravação. Um abraço pro Junix, o próprio Diego, também conhecido como Drug, que até comentou uma coisa muito interessante. Se não fosse o Retrocomputaria, MSX para mim seria apenas uma sigla. Hoje eu quero um para minha coleção. Ele não comprou ainda o dele? Ainda tem mais algumas tweetadas. Um tweetado do Márcio Lima, gente que não reconheceu ele numa foto que apareceu. O Eliaser Kosiuk, que escreveu: recomendo o podcast Retrocomputaria para quem gosta de computadores antigos, entre aspas. Vale a pena. Especial atenção para os retro hits. Tivemos também alguns comentários, algumas tweetadas que a gente enviou, inclusive foi retweetada por alguns, quando aquele anteriormente conhecido como Quinto Elemento, esse outro cara que tá aqui do outro lado, tá aqui do lado gravando comigo, completou mais uma órbita em torno do Sol. Dessa vez com 1 hora a mais. É, 1 hora a mais, verdade. Tirando esses aí, tivemos mais alguns comentários no Twitter, mais alguma coisa de alguns amigos tiveram tweetando recentemente. Agradecemos pelos comentários que vocês fizeram, pela divulgação. Tem algum e-mail? Não, nenhum e-mail relacionado a esses episódios, então é bom nem comentar. Ah, só uma coisa, o Sandman, que fez o case mod do Homem de Ferro lá na Campus Party, ao qual o Sander alugou, coitado, mandou um comentário no vídeo no YouTube dizendo que tá disponível, quer falar com a gente sumiu, não deu pra falar muito, quer conversar, vamos trocar umas ideias, tudo muito legal. Tem relação direta com retrocomputação, mas sou uma pessoa muito simpática, muito bacana. A gente bateu um longo papo lá na campus, se bem que eu não tive ainda a oportunidade de ver os vídeos, né, porque aquele prego do Sander filmou tudo com aquele celular fantástico dele, de uma empresa com nome de fruta, e até hoje não mandou uma cópia dos vídeos pra mim. Ah, sim. Pra gente botar no nosso canal no YouTube. Nosso canal no YouTube, que aliás recomendamos a você, que é o nosso ouvinte, dê uma olhadinha. Tem alguns vídeos muito interessantes lá, inclusive os vídeos relacionados ao nosso convidado, o qual vocês ouviram nesse episódio 23. Sim, sim. Somente o último. Sim, pra quem não viu, a gente colocou lá no Retrocomputaria Plus, eu fiz um post, colocamos em 3 partes os vídeos da palestra feita em modo cooperativo que o Renato De Giovanni promoveu no Joga Brasil, e o último vídeo foi uma surpresa pra maioria, que foi na nossa tentativa de gravar com ele, que a gente foi abordado por uma outra pessoa mais recentemente relevante no mercado de microinformática, que é o Bepiro. E o Bepiro foi lá dar um abraço no Renato, tudo, começou a conversa, a nossa gravação foi pro espaço, a única coisa que eu pude fazer foi, liga a câmera, bota pra filmar e aponta pros dois. Não, mas pelo menos foi um bate-papo legal também sobre retrocomputação. Foi muito bom. O João na hora falou: o que você vai fazer? Eu vou gravar, vamos fazer o quê? Vamos aproveitar, cara. Não tem o que dizer. E foi mais um vídeo, então espero que vocês tenham visto, tenham gostado. O Renato já mandou alguns comentários pra mim sobre a gravação desse episódio, do 23 parte A.
gravar, agradeceu, ele voltará a gravar com a gente no futuro, isso já é certo, mas a gente vai falar dos comentários do pessoal da Ajuda do Renato no próximo episódio. Já que eu citei o Retro Computaria Plus, Giovanni, como é que vai o Retro Computaria Plus? O Retro Computaria Plus vai bem, obrigado. Você tem regado direitinho? Tenho regado, dado comida, levado pra sair à noite, fazer xixi no poste, esse tipo de coisa. Assim, o site estamos conseguindo, apesar das nossas rotinas diárias que quase consomem o nosso dia, de que tem conseguido manter a frequência de um post por dia. Então, assim, o site não fica às moscas. Não se preocupem. A gente tem tido, em alguns casos, até mais de um post por dia. Quando o assunto é muito temporal, a gente acaba publicando. Senão, a gente dá uma segurada. Até pra poder manter essa frequência de... Todo dia você pode entrar e você pode ver que tem novidades. Inclusive, nós já temos, por ocasião que vocês estiverem ouvindo isso, já teremos encerrado a nossa promoção do livro 1984, A Febre dos Videogames Continua, que eu acabei finalmente de ler hoje. Devido a certas circunstâncias, eu ganhei algum tempo para ler na condução. E parabéns aos dois ouvintes, que eu ainda não sei quais vão ganhar, mas se você comentou no Retrocomputaria Plus no intervalo de 1º a 30 de maio, você estava concorrendo... 31 de maio. 31 de maio, desculpa, eu sempre esqueço. Até 31 de maio, você com certeza está concorrendo a uma das 2 exemplares do livro que foram fornecidos gentilmente pelo Marcos Garrett para o sorteio. Sim. Um último recado, ouvintes, sobre a Retro Rio. A gente ainda não tem a data fechada pelo SESC. Antes que vocês pensem que está sendo negligência de nossa parte, eu tenho ligado para o SESC, telefonado quase que todo dia, e durante um bom tempo tivemos vários problemas para poder falar com as pessoas responsáveis. A data da MSX Rio de junho está mantida, 7 e 9 de junho. Então vai ser sim quinta-feira e sábado. Quinta-feira, feriado de Corpus Christi. No sábado não fazemos na sexta por conta de questões como o dia já ser enforcado, gente vai ter que trabalhar e essas coisas todas. Agora a Retro Rio deverá ser em agosto no SESC. Ainda não temos a confirmação da data, mas há uma possibilidade da gente fazer em um local dentro do SESC que nunca foi feito um encontro. Foi nos oferecido o espaço da lanchonete, que está em obras. E é um espaço grande, com ar-condicionado, muito bem localizado, que é na entrada do SESC. Então não tivemos retorno. Por ocasião que vocês estiverem ouvindo isso, eu espero que já tenhamos. Já tem uma publicação algum post em algum lugar informando sobre isso. Então verifiquem pelo Twitter, verifiquem pelo Retrocomputaria Plus, que a gente vai estar divulgando a data exata de quando vai ser a Retro Rio, confirmando a data. A princípio 11 de agosto, mas ainda teremos a confirmar com eles. Algumas pessoas já se manifestaram, teve gente que falou que ia trazer um VIC-20, gente que vai trazer Atari 800. Essa que é a parte assustadora. O que vocês querem ver? Giovanni? Não, por enquanto não. Agora não, acabou, pronto. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio que nós gravamos com o Renato De Giovanni, realizamos um sonho, episódio 23. 23, agora sabemos o número. E o próximo episódio, dada a numeração normal, será o episódio 24. Vai ser sobre o Macintosh? Não será sobre o Macintosh, não. O Sander reclamou muito. Sim. E não é sobre o 1541. Dessa vez, não. Sim, Ricardo, só uma curiosidade. Sabia que você podia ligar 8 1541 no Commodore 64? Ou seja, uma matriz RAID 5 de 1541? Sim, e morrer de tédio. Então, até mais, até o episódio 24. E por enquanto é só. Se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões, ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite, faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria@gmail.com, uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário, Retrocomputaria, ou comentar nos posts desse episódio, que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em www.dimensãonerd.com. Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se, o seu comentário é o nosso salário. Obrigado e até o próximo podcast. Você ouve esse programa na Combo Podcast.